Agora são 7 horas e 17 minutos e fazemos contato neste momento com a cientista política e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Sigurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Rosemary, a gente tem aí um início de ano bastante agitado na cena política e agora a última do governo Bolsonaro é a possibilidade de criação do Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Segurança Pública que havia sido extinto, né, para ser aí, houve uma fusão entre ele e o Ministério da Justiça e agora pode ser que ele seja desmembrado de novo. Como é que você vê qual o sentido político dessa mudança que pode acontecer agora no governo Bolsonaro, Rosemary? Olha, eu acho que esse é mais um passo na queda de braço entre o presidente e o que ele mesmo designou desde o início, super-ministro Sérgio Moro. Então, por que mais um passo nessa queda de braço? E penso eu que uma tentativa de enfraquecer o ministro Sérgio Moro, né, já com vistas às eleições de 2022. Qual é a questão que está colocada ali, né? Nós observamos em algumas pesquisas recentes, realizadas, inclusive pelo Instituto Datafolha, que o ministro Sérgio Moro tem uma confiança maior na população do que o próprio presidente. É mais popular que o presidente. Então, o grande desafio do Bolsonaro é apagar esse brilho do Moro. Como que ele vai fazer isso? Retirando alguns dos seus poderes e a separação dos ministérios é uma dessas formas. É interessante porque quando Bolsonaro anuncia Moro, ainda após as eleições como super-ministro e a fusão dos ministérios, ele inclusive enfraqueceu uma pauta que ele mesmo tinha traçado para com os seus eleitores, que era todo um discurso de segurança pública, né? Então, agora ele busca retomar essa pauta, mas tem, inclusive, nos bastidores a indicação de um nome que foi vetado pelo Moro no ministério atual e que viria a ocupar esse ministério. Nos bastidores de Brasília, o que se tem dito é que Moro se diz chateado com o presidente, né? E que, inclusive, se esse ministério for desmembrado, que ele pode deixar o governo. Ou seja, é um passo a mais, uma sinalização bem forte de uma separação entre essas duas figuras políticas. Naama. Rosemary, bom dia. Bom dia. E a Folha de São Paulo, ela divulgou recentemente a notícia ali de que o irmão do presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, estaria atuando como lobista ali, né, na distribuição de verbas do governo federal para prefeituras do estado de São Paulo. A reportagem traz ali que Renato diz que ele, claro, não tem nenhum cargo público, mas liberou ali cerca de 110 milhões de reais para municípios paulistas. E desde que essa reportagem da Folha de São Paulo veio à tona, o que chama a atenção é que, exceto a Folha de São Paulo, que trouxe essa notícia, essa reportagem, a imprensa nada, ninguém fala nada, o presidente Jair Bolsonaro também não fala nada, nem mesmo ali pelos canais que ele está acostumado a dialogar, a conversar com os seus apoiadores. Como é que você vê essa questão? Qual que é a análise, já que eu me lembro ali que na época da campanha ele falava tanto em transparência de governo, transparência de contas, transparência de gestão, e temos aí agora mais essa novidade, né? Pois é, né? Eu acho que tratar a questão de dois pontos, né? Primeiro, o fato em si e depois essa cobertura ou essa ausência da cobertura jornalística sobre isso. Eu acho que a primeira questão é que, além disso demonstrar que o governo não cumpre aquilo que dizia que era o fim do toma lá da cá,
Essa era uma das coisas que fez com que a candidatura do Bolsonaro ganhasse uma adesão na população. Ele se dizia nova política, nós não faremos isso. E o que a gente vê com essas denúncias é que não precisa nem um cargo político para isso. Obviamente, quer dizer, se eu me apresento, eu sou irmã do presidente, né, solicito algo de uma prefeitura em troca, né, de uma emenda que traga verbas para alguma obra importante, né, para aquele setor político, é suficiente. E às vezes até não ter um cargo facilita isso, porque como que você vai demonstrar concretamente essa ingerência? Então, acho que primeiro vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais nítido que não só o toma lá da cá permanece, como ele se intensifica e beneficia aqueles setores que são os setores apoiadores do presidente. Essa é a primeira questão. A segunda questão com relação à cobertura jornalística, que é bastante assustador a gente pensar que a imprensa ajudou, colaborou, contribuiu muito para o golpe de 2016, justamente defendendo a transparência das informações e o ataque à corrupção. E aí, quando nós temos questões concretas, fatos concretos como esse, que mostram a permanência dessas práticas, ela silencia, evidentemente, excluindo aí algumas poucas publicações que colocam isso. Então, me parece interessante porque, assim, é seletiva a forma como a imprensa trata as questões da corrupção, né? Ela não é o combate à corrupção, mas é alguns setores, e isso se comprova exatamente ao minimizar ou ao deixar de lado ou a colocar como um fato menos importante quando nós vemos esse montante de verbas sendo negociados pelo irmão do presidente, ou seja, sem nenhum tipo de transparência nessas negociações. Agora, nós tivemos recentemente também, Rosemary, o anúncio da criação do Conselho da Amazônia e também da Força Nacional Ambiental por parte do presidente Bolsonaro, o conselho que vai ser presidido, inclusive, pelo vice-general Hamilton Mourão. Como é que você vê isso? É uma tentativa de reação em relação justamente àquilo que faz muito mal para a imagem do Brasil no exterior hoje, a preservação do meio ambiente, e também é uma forma de escantear Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que acaba ficando alijado desse Conselho da Amazônia, ou seja, ele perde poder também? Eu acho que assim, é interessante a gente contextualizar o anúncio, né, da criação desse conselho. O anúncio se deu exatamente, né, um dia após as declarações feitas pelo ministro Paulo Guedes no Fórum de Davos, na Suíça, em que ele responsabiliza o impacto ambiental nas populações mais pobres, ou seja, dizendo, nós temos devastação das florestas porque a pobreza cresce e as pessoas precisam desses recursos. Então, assim, essa é a primeira coisa bastante lamentável, porque as populações pobres, inclusive no caso da Amazônia, as populações tradicionais, são as maiores protetoras do meio ambiente daquela região. Então, é muito ruim esse tipo de declaração e não mostra aqueles que são os verdadeiros, os responsáveis por elas, que é o desmatamento indiscriminado para plantio de pasto, para gado e de soja, entre outras coisas. As indústrias que são os grandes poluentes e devastadores, não só da Amazônia, mas em todas as partes do país. Então, como essa declaração caiu muito mal, houve uma reunião de investidores que sinalizaram para o ministro Paulo Guedes, olha, se vocês não mudarem a postura de vocês em relação às questões ambientais,
não haverá investimentos. Falando claramente, talvez eles não tenham dito dessa forma, mas o sinal era esse, ou seja, um sinal amarelo piscante dizendo, opa, esse discurso, além dos problemas para a concepção de meio ambiente, é um discurso que afasta investidores. Então, ato contínuo, vamos criar esse conselho. Como a imagem também do ministro Salles é uma imagem que está bastante desgastada, ele esteve na cúpula do meio ambiente na Espanha no final do ano passado, e a única coisa que ele fez lá foi tentar atrair investimentos e não demonstrar nenhuma preocupação com a questão ambiental em si, no momento que nós estamos vendo, né, incêndios na Amazônia, os incêndios da Austrália, no momento em que o negacionismo da questão ambiental está completamente em xeque. Nós não inventamos um incêndio na Austrália, isso é um fato, né? E há responsáveis por isso, há responsáveis por essa conduta. Então, me parece que é um sinal. Colocar o ministro Mourão é mostrar também que são os militares que estarão ali supervisionando isso. Não vi ainda qual será a composição desse meio ambiente, ou seja, se aqueles que são os verdadeiros defensores da proteção da Amazônia, que estão ali muito antes de nós, né, as populações tradicionais, as populações indígenas, como que eles participarão, se é que serão chamados a participar disso. Então, é dessa forma que eu vejo essa criação desse conselho. A gente sabe que existe um pensamento específico, né, em relação à Amazônia por parte dos militares. Quer dizer, como você fala, Rosemary, pode ser que essa doutrina, que na verdade já era um pouco dominante, né, em relação à região no governo Bolsonaro, agora predomine de vez. Sim, com certeza. Eu acho que é isso. Fortalece esse setor, né? Dá a eles uma questão estratégica, inclusive do ponto de vista internacional, talvez até mais do ponto de vista da visão, né, internacional do que da interna. Então, isso fortalece, né, um setor que também muitas vezes reclama, né, de mais poderes, embora tenha muito poder nesse atual governo. Agora, Rosemary, com a possibilidade, né, da atriz Regina Duarte assumir a Secretaria Especial de Cultura, que pode até voltar a ser um ministério após a passagem de Roberto Alvim, boa parte do meio cultural até achava que, no máximo poderia melhorar um pouco a atuação da pasta e, no mínimo, ser menos pior do que foi a gestão de Alvim. Só que esse mesmo meio cultural já está de sobreaviso agora por conta da possibilidade, né, do anúncio aí de que Regina Duarte teria convidado para ser sua adjunta a reverenda Jane Silva, ela que é presidenta da empresa Associação Cristã de Homens e Mulheres de Negócio e que é secretária adjunta, inclusive, não secretária adjunta, mas secretária de Diversidade Cultural do ex-secretário Roberto Alvim. Quer dizer, como que você vê isso? Na verdade, já é uma sinalização de que essa área cultural no governo Bolsonaro vai continuar na mesma toada de antes? Com certeza, é um sinal. Eu acho que talvez a grande estratégia do governo é retirar essa imagem tão explícita, né, que o ex-secretário Roberto Alvim teve, né, divulgando aquele vídeo em que demonstra claramente aquilo que é o pensamento da cultura nesse governo. Talvez o grande erro para essas pessoas foi que ele deixou muito claro, né, essa filiação a formas, né, da ultradireita, formas fascistas de conduzir, né, a cultura, entre outras áreas deste governo. Então, a Regina Duarte, talvez para as novas gerações, ela não tenha esse carisma, né?
mas para as gerações mais antigas, o fato de ter sido estrela em muitas novelas importantes, ter sido considerada a namoradinha do Brasil, então aquela imagem de boa moça, ela consolida, olha, vamos ter alguém aí que vai se preocupar com a cultura. E acho que até o fato dessa origem dela fez com que alguns setores da cultura, em um primeiro momento, falassem, bom, né, nada pior do que o Roberto Alvim nesse momento, então Regina Duarte pode, pelo menos, sinalizar aberturas de diálogo. Só que, ao indicar alguém, né, como essa reverenda, que faz parte dessa base de apoio, dessa composição daquele secretariado do qual Roberto Alvim era a liderança naquele momento, ela mostra claramente que não vai alterar, não vai mexer e não vai abrir um diálogo com a classe artística em outras perspectivas. Então, na verdade, estrategicamente pode ser positivo para o governo por colocar alguém que não tem uma imagem tão radicalmente, né, à extrema-direita, mas, né, para a área em si e para, né, os setores ligados a ela, né, o setor artístico, eu acho que não vai ter uma grande mudança, uma grande transformação. Tá certo, Rosemary, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado.